Olá você, seja muito bem-vindo ao episódio 180 do Show Sedentarismo. Temporada nova, jeito novo de fazer. Eu aqui, Guilherme Moscardi, profissional de educação física, para você que chegou agora. Junto comigo a psicóloga Daniela Oliveira. Mas quem vai falar primeiro vai ser a profissional de educação física e nutricionista Andressa Barros Silva, que sugeriu o tema BBB. Explica pra gente aí por que, Andressa? E na sequência a Dani já complementa, que eu tô pensando aqui que vai ser um episódio muito mais dela do que nosso. Manda lá. Oi Gui, oi Dani. Eu achei curioso falar sobre isso, que é um mercado de televisão que as pessoas ficam mergulhadas com uma intensidade tão absurda que a gente não consegue entender exatamente o porquê, e talvez a Dani consiga explicar melhor essa parte. Eu tava pensando, será que é porque é mais interessante ver a vida dos outros desabando ao invés de olhar para a nossa própria vida virando um caos? Será que é para poder apaziguar as nossas emoções e entender que não é só a gente que sofre ou que tem ansiedade ou que passa nervoso? Qual seria o propósito de as pessoas mergulharem tanto numa coisa da televisão que só mostra a vida alheia? Por que será isso? A Dani acho que vai mandar melhor nisso. Oi, gente, boa tarde. Acho que todas as anteriores, todas as respostas estão certas, Andressa, tudo isso que você está perguntando, né? Primeiro que é mais fácil, sim, a gente olhar para a vida do outro do que olhar para a nossa, né? Existe algo da catarse aí, né? De ver que as outras pessoas também sofrem, ver o sofrimento alheio, ou não só o sofrimento, né? As confusões, as brigas, a própria felicidade também do outro é algo catártico para nós, ou seja, a gente vai vivendo tudo aquilo junto e ficando mais no outro do que em nós. Então isso nos tira um tanto da nossa própria experiência e vai fazendo da vida um lugar mais fácil, vamos dizer assim, né? A gente se esquece um pouco daquilo que é nosso. Veja que os romanos já usavam, né? Os romanos eles já usavam esse recurso, né? O Império Romano ele usava esse recurso da catarse, né? O circo e pão era justamente para isso, né? Você colocava os gladiadores ali no meio. As pessoas iam assistir, elas se esqueciam, entre aspas, né? Mas elas ficavam menos preocupadas ou menos ocupadas de se juntarem para organizar algo para a própria vida, contra o governo, né? Contra as explorações e etc. Então isso já é usado já há bastante tempo na nossa sociedade, né? Essa forma de sair das nossas próprias vidas. Então eu acho que isso vai chamando um tanto de atenção, né? O fenômeno, né, de fazer tanto sucesso assim, acho que vem um pouco desse lugar mesmo, né? É muito mais fácil eu olhar para o outro do que olhar para mim, né? Olhar para mim, eu vou ter que também olhar tudo aquilo que é bom e aquilo que não é bom da minha vida. Eu vou ter que pensar sobre o sentido da minha própria existência, né? Vou ter que encontrar o meu propósito, todas essas coisas que não são nada fáceis, né? Vou ter que me responsabilizar pela minha própria vida, né? O que está acontecendo comigo, as decisões que eu estou tomando, as escolhas que eu estou fazendo. E esse é um lugar bem doído para todos nós, independente se a gente seja mais, como eu vou dizer, mais maduro ou menos maduro, se a gente pensa sobre isso com certa frequência ou não, é sempre um lugar angustiante, que traz uma certa aflição para nós. Definitivamente a gente precisa começar a caminhar para um lugar diferente, porque esse podcast saiu do BBB. Por que as pessoas assistem o Big
está acontecendo agora, se você ouve cronologicamente, para o sentido da sua existência, catarse, pão e circo dos romanos, ulalá. Vou trazer para o planeta Terra de forma abrupta e vamos falar de sedentarismo, né? Por que isso? De um modo geral, acho que a provocação, quando a Andressa propôs o tema, para mim a questão reside sobre o fato por que é que às vezes eu estou ativo e vejo alguém mais ativo que eu e me incomodo, ou por que que eu estou começando e já me comparo com outros tantos que fazem muito mais do que eu, quando na verdade eu deveria olhar para mim. Se eu estou fazendo uma vez por semana 1 hora, tá ótimo. Eu vou agora querer fazer 1h30 por semana, mas de repente eu olho alguém que treina todos os dias, de segunda a sexta-feira, 1 hora, ou faz treinos longos de bicicleta, 3, 4 horas no domingo. Ele é ele, eu sou eu. Como que ele está comendo, é o quanto eu posso melhorar. E quando a Andressa tinha sugerido o tema, eu me lembrei de um técnico de natação que eu tive, professor muito importante na minha vida, Glauco Putomati, que ele me disse o seguinte uma vez: melhora um pouquinho todo dia, só você. Só você. Todo dia você melhora um pouco, no final pode ser que você esteja ganhando de alguns. Por isso vale esse conselho do professor Glauco Putomati de se concentrar em melhorar você. Um pouco melhor hoje, um pouco melhor amanhã, um pouco melhor depois. Eu não consigo ficar sem o vinho. Não fica sem o vinho, consuma, bebe um pouquinho menos. Poxa, eu ainda como muita fritura. Tudo bem também, diminua um pouco. Vá melhorando sempre na direção de um seu eu mais saudável, mais ativo. Porque comer melhor te entrega mais saúde e fazer atividade física também, mais disposição, mais viver na sua vida. Olha para você o que você pode fazer agora. Qual é o próximo passo que eu posso dar agora? Eu acredito que a televisão é um entretenimento barato, né, mais acessível na maioria para as pessoas. E é claro, cada um tem um nível aí de escolha do que quer assistir. Então, tem algumas pessoas que preferem fazer as maratonas e passam horas em frente à TV assistindo séries, né, acabando, maratonando, ou filmes. E tem também as pessoas que talvez nem tenham acesso aos streamings e ficam na TV aberta mesmo. E o BBB acaba sendo um desses entretenimentos mais populares que permitem que as pessoas ali se entreguem e fiquem ali acompanhando a vida das outras pessoas. E também traz muito tema, né? Traz discussão, as pessoas realmente se entregam naquilo ali e gera polêmica. Quando não gera, elas acham ruim, querem que tenham. Traz muitos temas atuais que viram discussões, eu acredito que são discussões sociais mesmo, né? Problemas sociais que estão ali refletidos, porque nada mais são do que pessoas normais ali dentro, refletindo os comportamentos que elas também teriam aqui fora. Então, as pessoas se enxergam nessas pessoas, enxergam a nossa realidade ali dentro, e elas se sentem também muito confortáveis, acho que na posição de juízes ali, onde elas se colocam de fora e ficam julgando aquelas atitudes, né? Enfim, iria por essa linha e acho que é um pouco disso. Eu vou deixar aqui o significado de catarse, né? Dentro da psicologia, catarse é essa liberação, né, das emoções quando a gente vê essa emoção acontecendo fora de nós, né? O medo, a raiva, quando a gente vê lá um gladiador matando um leão, ou o leão matando o gladiador, quando a gente vê essa luta, existe algo em nós que se libera, né, de ver o outro. O que hoje, dentro da neurociência, a gente vai, é como se fosse esse alívio, né, da nossa, essa satisfação, né, esse alívio, essa satisfação dessa emoção, que hoje dentro da neurociência a gente sabe que isso muito vai acontecendo pelos neurônios espelho, né? Eu vou vivendo em mim aquilo que a outra pessoa está vivendo também, né? E isso vai fazendo a gente viver uma série de emoções em nós. E aí, entrando um pouco no que o Gui está falando, né? Realmente, como muitas vezes a gente vai ficando mais para fora de nós do que para dentro. Então, muitas vezes eu tô lá e eu assisto a Olimpíada
e eu falo mal do atleta, né? E pô, que o cara não foi lá, não ganhou, etc. E eu tô sentado no sofá e não treinei nada, né? E não tô fazendo nem aqueles 15 minutos, 20 minutos de academia cotidiano. Mas tô falando mal do cara que não foi lá e não ganhou a medalha de ouro, né? Porque não basta ir lá, o cara tem que ser campeão olímpico, né? Então, a gente também vai organizando, veja esses processos, né, esse modo de funcionamento dentro do esporte, com as nossas atividades físicas também, né? E é justamente isso que o Guilherme falou. Eu olho o outro fazendo e eu vou me comparando, ou eu vou me colocando, ou eu não vou vivendo aquilo que é meu. Eu fico menos em mim e fico mais no outro, né? E essa localização externa de mim mesmo, né, esse foco externo em relação a mim mesmo, vai levando para lugares muito complicados na nossa vida, né? Pode nos levar para lugares muito complicados da nossa existência, inclusive de como a gente vai se relacionando com o outro, como a gente vai se relacionando conosco, as nossas questões de autoestima, a nossa capacidade de fazer algo por nós e não pelo outro, não porque o outro mandou, a nossa capacidade de, inclusive, saber qual o nosso limite, o quanto eu preciso, né? Então, assim, aquela coisa de vou fazer exatamente aquilo que o professor mandou, aquilo que está na planilha, mesmo que eu tenha saído à noite, bebido, não dormi direito, comi mal, então eu vou fazer exatamente aquele treino que está ali, mesmo não me sentindo apto para isso, porque estou pouco conectado com as minhas sensações e mais conectado com aquilo que estão mandando eu fazer, né? Ou eu vou seguir a planilha do amiguinho, eu vou fazer a do colega, porque a do colega é mais poderosa do que a minha. Eu vou fazer a alimentação da amiga, porque a amiga tem o corpo que eu quero ter, né? Então a gente vai vivendo mais das coisas do outro do que das nossas, né? Nos esvaziando de nós. Começando a caminhar para o fim aqui, fica então a dica da gente, apesar de ver BBB, apesar de ver os atletas, quem ouve cronologicamente, está acontecendo as Olimpíadas ou estão acontecendo os Jogos Olímpicos de Inverno. Em 2022 é um ano de Copa do Mundo. Ou seja, tem várias coisas muito legais para nos inspirar, para trazer de fora para dentro, né? A gente inspiração. Mas a gente precisa transbordar, ir além do pensamento e fazer. Já que estamos bem filosófico aqui no podcast, falamos de coisas muito profundas, achei muito diferente esse, gostei do resultado. Vamos transformar em prática, vamos olhar assim, mas fazer o que é possível. Vamos dar um passo de cada vez, fazer um pouco todo dia, ganhar o primeiro hábito, se acostumar com aquele novo hábito. Por exemplo, estou sedentário, caminhada, ou vou assistir BBBs da vida ou qualquer outro programa de televisão, por que não assistir pedalando numa academia ou na academia do seu prédio? Por que não fazer abdominal enquanto você faz o jornal que você assiste, né? Por que não fazer abdominal enquanto assiste o seu programa preferido? Ou eu nem gosto tanto assim de fazer atividade física, o programa todo é muito. Mas todo intervalo comercial do meu programa favorito de TV, eu vou fazer o exercício abdominal ou um mini agachamento, alguma coisa, qualquer coisa que te leve na direção oposta ao sedentarismo, que sempre é mais qualidade de vida e mais ganhos de disposição. Eu costumo brincar, mais viver na sua vida, para manter mais filosófico como está esse bate-papo aqui. Adorei, perfeito. Demais. Pega o intervalo, ao invés de ficar vendo o que te oferecem de propaganda na TV, faz polichinelo, pula a corda, salta de um pé pro outro, dança. Faz o que te der na telha, mas move yourself. Mexa-se.